desse ministério, né, pastor? Vai estar aqui junto conosco. O nosso querido irmão, fortemente, eu não posso me esquecer de você, viu, irmão Pedro Alcé? Você para mim é um exemplar na minha vida. Você foi uma pessoa que sempre me deu força para me estar aqui dentro desse ministério. E sempre me chamou particularmente. Conversa saudável, e isso ainda está guardado dentro do meu coração. E você é uma pessoa que eu amo muito, de verdade. Porque quando você disse para mim, ó, nunca abandone aquilo que Deus lhe entregou nas suas mãos. E você foi um canal para a minha vida. E louvo a Deus por toda a família da minha amada pastora Marivenança, pastora Graça. Essa mulher que hoje está morando na glória, mas hoje nós somos exemplar na presença de Deus. Se nós estamos aqui, nós temos que glorificar pela vida dela que está na glória. Quero chamar o pastor Gil para estar apresentando aqui o nosso preletor desta noite. E dê lugar que a alma vai se render aos pés de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa noite, Senhor Jesus, eu te apresento o teu servo, ó Pai, que vai pregar a tua poderosa palavra nesta noite, Senhor da glória. Usa ele como canal nesta casa, Senhor da glória, porque precisamos, Senhor Deus, ouvir a tua poderosa palavra nesta noite, Senhor da glória. Usa o teu filho, meu Pai, como tu quer usar, Senhor da glória, e que o Senhor Deus fale, Senhor Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouça da parte dos céus nessa noite. Abra as comportas do céu, Senhor da glória. Derrama graças sem medida nesta noite, Senhor da glória. E abençoa, Senhor, todo o teu povo, Senhor, e aquele que vai trazer a tua palavra nessa noite. E quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos já se encontram felizes nessa noite, igreja? Meus irmãos, sou muito grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa. Pastora Maria das Graças, grato pela confiança. Deus abençoe a senhora. Sempre nos recepciona muito bem, a senhora, a sua família. Deus abençoe poderosamente a sua vida, toda a sua família que é grande, está aqui também. Toda a congregação, tanto apoio quanto Anil, irmãos. Sempre que a gente vem de Fortaleza, somos bem recebidos por essa congregação, por essa família. Eu não me sinto nem visitante, irmão, me sinto de casa nessa noite. Tá bom? Deus abençoe a pastora Maria Graça Vasconcelos. Deus abençoe poderosamente toda a família, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos para o tema da festividade, livro do Apocalipse, capítulo 3. Deus abençoe o irmão Júnior, irmã Elaine, obrigado pelo convite. Deus abençoe poderosamente. Pastor Carlos André, Diácono Isa Silva, Charles, Andressa. Deus abençoe. Todos nessa noite. Apocalipse capítulo 3. Você que tem Bíblia, último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 3. Versículo de número 2 e versículo 3. Meus irmãos, eu estou até agora mastigando a mensagem que Deus usou a missionária lá atrás. Boa mensagem abençoada, viu? Glória, a mensagem que Deus continue usando poderosamente a serva do Senhor, em nome de Jesus. Eu disse para ela, irmãos, que continue essa humildade e sempre pregando a verdade. Eu chorei, irmão, porque me lembrou eu prego desde os 14 anos, irmãos, e trouxe minha lembrança desde o começo, quando eu pregava. Deus abençoe poderosamente. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 2 e versículo 3. Quem achou, diga amém. Ser vigilante e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás
em que hora virei contra ti. Pode sentar dando glória a Jesus. Queridos irmãos, eu estava a meditar nesta palavra na tarde deste dia. Eu quero ministrar uma palavra concernente às 5 fases de Jesus. Isaías capítulo de número 7, versículo 14. E Deus vos dará um sinal. A virgem conceberá um menino, que se chamarás Emanuel, Deus conosco. Gênesis capítulo de número 3, versículo 15. Que da semente da mulher irá nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Pastor Sérgio, quem é esse a qual o Senhor irá ministrar nessa noite? Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é chamado de maravilhoso, também de conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é esse a qual o Senhor irá pregar nessa noite? Apocalipse 1, versículo 8. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. No Apocalipse 19, versículo 25. Eu sou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E João 4,14. Eu sou a fonte inesgotável, porque da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. João, aleluia. Quem é esse? João capítulo 1. Eu sou o princípio, e no princípio eu sou o verbo. Eu sou o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. Quem é esse? E Filipenses 2, ele é o servo, aleluia, que esvaziou-se da sua glória. Quem é esse nessa noite, a qual tu irás pregar no Salmo 46? Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Quem é esse? No Salmo 121, verso 4, ele é o guarda de Israel, que não dormita e que não tosqueneja. A Bíblia, ela é cristocêntrica, o Evangelho é cristocêntrico. Vivemos o Evangelho egocêntrico, fala mais do homem do que do próprio Cristo. O Evangelho que Jesus nos ensinou é um Evangelho cristocêntrico, e eu vou provar na Bíblia. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele não falou dos pecados da mulher samaritana em Samaria, mas a mulher em Samaria falou de Jesus, pregando o Evangelho. Aleluia, é este Evangelho que eu quero pregar. A primeira fase de Jesus é Jesus missionário. Nasceu em Belém, Efratá da Judeia. Mateus capítulo 2. A Bíblia diz: com 30 anos é batizado às margens do Rio Jordão. Quando ele é batizado pelo seu primo João Batista, o céu se abre, o Espírito Santo desce, uma voz brada: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Alegria, felicidade. Após ser batizado, sobe ao monte, vai ser tentado no deserto, vai vencer o diabo no deserto. Aleluia. Oração, jejum e palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Quando ele vence o diabo no deserto, após a tentação, sobe ao Monte das Oliveiras, que nos 4 evangelhos ele sobe ao monte 38 vezes. Ninguém subiu mais ao monte do que Jesus, ninguém orou mais do que Jesus. Quando ele sobe ao monte e quando desce, chama para si 12 discípulos, que posteriormente serão 12 apóstolos, para auxiliar na obra missionária.
porque missões não se faz sozinho. Jesus chama 12 discípulos para o auxiliar na obra missionária. A Bíblia diz, João capítulo 4, versículo 4, que é necessário passar por Samaria. Quem é que habita em Samaria? Uma prostituta. A mulher samaritana tiveste 5 maridos, mas o que tenho é teu. Jesus vai da mulher samaritana. Jesus começa a pregar a palavra para a mulher samaritana. Nós sabemos que judeu não falava com o samaritano. Jesus está quebrando o protocolo. Vai pregar a palavra para a mulher samaritana. O texto vai dizer que ela larga o canto, começa a anunciar em toda a Samaria. Perceba que não foi a prostituta que foi até Jesus, foi Jesus que foi até a prostituta. Vou repetir, não foi a prostituta que foi até Jesus, foi Jesus que foi até a prostituta. Quanto vale a alma da prostituta? Para o homem não vale nada, mas para Jesus presta, para Jesus serve. Jesus vai libertar a prostituta, fazer da prostituta uma missionária, fazer da prostituta uma pregadora do evangelho, fazer da prostituta uma ganhadora de almas. A Bíblia diz que Jesus, Lucas capítulo 19, passa por Jericó. Quem é que habita em Jericó? Um maioral dos publicanos, um cobrador de impostos, que é taxado como ladrão. Não foi o ladrão Zaqueu que foi até Jesus, foi Jesus que foi até o ladrão Zaqueu. Desce depressa, porque hoje tem salvação para ti e para tua casa também. Jesus vai salvar o ladrão e a sua casa. Êxodo capítulo de número 3. Aleluia. Quem é Moisés? Saiu da terra do Egito como matador, assassino, homicida. Acaba de matar o egípcio, ocultar o cadáver na areia, saiu envergonhado. 40 anos no palácio. Quando matou, passou 40 anos em Midian, foi tratado por Deus em Midian. Em Midian, Deus entrega a Moisés uma esposa por nome Zípora, 2 filhos. Deus entrega a Moisés um sogro sacerdote por nome Jetro ou Reuel. Deus entrega a Moisés um chamado. Vai voltar para o Egito como libertador de Israel. Aquele que matava não mata mais, porque o evangelho já foi pregado de manhã. É transformação. O interessante é que em Êxodo capítulo 3, quem era matador agora vai subir ao monte. Quem era matador vai ter a visão da sarça. Quem era matador vai ouvir Deus falar: Moisés, Moisés, tira a sandália de teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Deus vai ao encontro do matador. Quem é Saulo? Atos dos Apóstolos capítulo 9. Saulo, perseguidor da igreja. Saulo recebe as cartas para acabar com o culto, mas a Bíblia diz que não foi Saulo que foi até Jesus, mas foi o próprio Cristo que desceu no caminho de Damasco e disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Jesus vai transformar a prostituta. Jesus vai transformar o ladrão. Jesus vai transformar o assassino. Jesus vai transformar o matador. Eu não conheço. Somente este evangelho tem o poder de pegar quem não prestava, de pregar quem não servia. Cadê você que veio adorar Ele nessa noite? Quantos vieram a adorar Jesus? O Cristo missionário. Isso aqui é forte.
Pregou 3 anos e 6 meses. Isso aqui é forte. Porque o ministério dele foi curto, mas foi intenso. Foi curto, mas fez grandes coisas. A ponto de João dizer, se fosse escrita no livro, não caberia em todos os livros dessa terra. Então quer dizer que há uma diferença do homem para Jesus. Jesus, o tempo dele, do ministério dele, foi curto, mas fez muito. E a geração de hoje tem muito, mas faz nada. Jesus em pouco tempo fez muita coisa. Precisou de 3 anos e 6 meses. Houve-se uma preparação que ninguém fala da preparação. Jesus se preparou por 18 anos, que aleluia, começou com 12, quando habitou em Nazaré, até os 30 anos que é batizado. Ele mais se preparou do que pregou, ele mais se preparou do que evangelizou. Foi 18 anos se preparando para pregar 3 anos e 6 meses de sermão. A geração de hoje quer mais pregar sem se preparar. Jesus se preparou primeiro para depois pregar. É por isso que nada parou o ministério terreno de Jesus. Chamaram ele de Beelzebul, não parou. Chamaram ele de demoniado, não parou. Vem calúnia, não parou, porque ele se preparou primeiro. Adorador que se prepara, pregador que se prepara, levita que se prepara. Pode vir fofoca, calúnia, mas ele não para de fazer a obra. Nada vai parar a igreja nessa terra, nada vai parar a igreja nessa. Quem é que acredita nessa palavra? A segunda fase, vou sair para entrar na mensagem, é o Cristo crucificado. A mensagem da cruz. Quantos ainda creem na mensagem da cruz? Jesus vai subir ao monte, no seu local de intimidade. Há um jardim, naquele local de intimidade. Ele vai para um local chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. Ele sabe, na sua onisciência, que vai ser traído. E ele sabe também quem vai ser o traidor. O texto diz que ele sobe com Pedro, Tiago e João, os íntimos. 3 vezes na Bíblia ele seleciona as suas amizades. Mateus capítulo 17, Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João. Marcos 5, 41, na casa de Jairo, Pedro, Tiago, João. João 18, no Getsemane, Pedro, Tiago e João. Ora, se Jesus, que é Jesus, selecionou quem andava com ele, tu quer contar a tua vida para todo mundo, porque Jesus está selecionando quem anda com ele. Só que a Bíblia diz, pastora Graça, em Lucas capítulo 23, que devido, quando ele vai conversar com o Pai, gotas de sangue estão sobre suas costas. Isso aqui é Bíblia. Jesus já sabe que vai ser traído. Jesus sabe quem vai o trair. Jesus sabe a forma que vai ser traído com beijo. Então, Jesus começa a sentir a dor da agonia. Só que, pastora Graça, a Bíblia diz que ele vai se afastar um pouco dos discípulos. No momento que ele se afasta um pouco, a Bíblia diz que os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, vão adormecer, irão dormir. A minha pergunta é, o que é pior? Os 3 íntimos dormindo ou o traidor acordado? Porque quando Pedro, Tiago e João estavam dormindo, o traidor estava acordado tramando a morte de Jesus.
Oh, aleluia. Oh, olha a oração de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Quem nunca orou dessa forma? Senhor, afasta, não afasta. Tira, não tira. Quem nunca orou desse jeito? Não aguento, aguenta. Não suporto, tu suporta. Vou parar, vai não, minha filha. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. O problema é que na maioria das vezes a vontade de Deus irá confrontar a minha vontade. A vontade de Deus irá confrontar as tuas vontades. Eita, Jesus desce. Olha para cá. A cruz é pesada. É necessário constranger. Um constrangimento, como diz Lucas. Um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. Este homem vai auxiliar Jesus. Vai ser levado a uma via dolorosa. Vai ser arrastado até o Gólgota, lugar da caveira. Coloca-se a cruz pesada nas costas. Uma coroa de espinhos que perfura o seu cérebro. O interessante é que Jesus tem marcas nas mãos, marcas nos pés. Oh glória, gotas de sangue nas costas. Uma cruz pesada e uma coroa na cabeça. E nós, quais são nossas marcas nessa noite? Ai, tu vai parar por causa da fofoca. Ai, tu quer parar por causa da calúnia. Ai, tu quer parar por pouca coisa. Jesus tem cravo na mão, cravo nos pés, cruz nas costas, coroa na cabeça. Mas nada vai parar meu Cristo. Nada vai parar meu Jesus. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Eita. Lá para cá, lá no Calvário, as 7 mensagens. Pai, recebe o meu espírito. Está consumado. Olha para cá. O diabo está sem entender. Ele está com as costas arrebentadas. Levou uma quarentena de ações. A cabeça, o crânio está perfurado. Marca nas suas mãos e marca nos seus pés. E ele diz: o meu corpo pode estar ferido, mas o meu espírito, Ramanta Calabacalamantarabacalabachanda, o meu espírito está intacto. É por isso que você não parou, minha filha. Você pode estar ferida, passando pela prova, mas seu espírito está intacto. O seu espírito está fortalecido. Quem é que acredita nesta palavra? Ei! A terceira fase do Cristo, o Cristo ressurreto. João capítulo 20, versículo 1. E foi Maria Madalena ao sepulcro de madrugada do primeiro dia da semana. Viu 2 soldados desmaiados, uma pedra removida. Jesus pergunta a Maria: o que procura entre os mortos? Aquele que está o que, meu filho? Aquele que está vivo. É o Cristo ressurreto, que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece aos seus discípulos 3 vezes. 40 dias. Nesse período, Jesus vai aparecer. Em seguida, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai ser assunto aos céus. Deixaram-me 2 promessas. A primeira: ficai, pois, em Jerusalém, para que do alto sejais
revestido de poder. A segunda, eu irei para o Pai, mas vós não ficarão órfãos, eu vos deixarei o Consolador. Atos 1, Atos dos Apóstolos, que é conhecido como livro histórico do Novo Testamento. Autor, doutor Lucas, 28 capítulos. E quando os evangelhos é o Filho glorificando ao Pai, Atos é o Espírito glorificando ao Filho. O texto diz que a promessa irá se cumprir. Promessa essa que foi pregada pela manhã. Atos capítulo 2. Glória. A promessa da descida do Espírito Santo, chamada de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Uma festa que acontece anualmente em Jerusalém. Essa festa é 40 dias após a Páscoa. O que é a Páscoa? Lembra-se a saída dos hebreus lá do Egito, da escravidão, a libertação. O que é o Pentecostes? Avivamento. Ficai, pois, em Jerusalém. A promessa se cumpriu. Milagres irão acontecer. Foi pregado nessa manhã. Quem era uma coisa é o cristão antes do Espírito Santo. Outra coisa é a pessoa que vai ser cheia ou batizada pelo Espírito Santo. A pregadora pela mãe ministrou isso. Isso é muito interessante. Quem era Pedro no passado? Quem foi Pedro? Depois que teve uma experiência genuína com Deus. Quem foi Pedro? Depois que experimentou da graça divina. Eita Jesus! Depois que o Espírito desceu sobre os 120, eram 500, mas somente 120 foram cheios do Espírito Santo. Milagres irão acontecer após a descida do Espírito Santo. Pedro e João, na hora da oração, olhou para o coxo de Narcoxo, que tem mais de 40 anos de idade, e disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno. Que avivamento que não tem mão para levantar, pode ser qualquer coisa, mas menos avivamento. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo, eu te ordeno, levanta. Quando Pedro e João levanta o coxo de nascença, vai ser levado ao Sinédrio, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, diante dos fariseus, diante dos escribas, diante dos principais sacerdotes. Perguntaram a Pedro e a João com qual autoridade eles pregavam, em que nome eles faziam tanta maravilha. Pedro, que sempre foi ousado, tomando a palavra, disse: oh glória, nós pregamos este evangelho, fazemos essas maravilhas no nome do Cristo ressurreto. Ele começa